Papo Nutritivo. Dicas de uma alimentação saudável com a nutricionista Ana Patrícia. Bom dia, Ana Patrícia. Obrigado por mais uma vez estar conosco. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo ótimo. E esse calor está prometendo? Nossa, já tá quente. Hoje eu fui levar meu filho de manhã na escola, já não aguentei nem dar 5 minutos de pedalada. E como é que faz para as crianças nesse bastante hidratação, né? Bastante água. Assim, é um ótimo assunto também para a gente iniciar, né? Sim. Que é realmente a hidratação das crianças, né? Essa semana mesmo eu tive uma dúvida de uma mãe que veio me perguntar sobre isso, que o filho não estava bebendo muita água, mas que ele queria muito suco. Ele queria suco, estava pedindo suco e perguntou se podia substituir. Não, gente, a água não é substituível. A gente precisa dar bastante água para essas crianças. E às vezes os adultos, né, os pais não têm o hábito da água, de beber água, e acabam não passando esse hábito para as crianças. Então, assim, fica bem prejudicial e a hidratação é de extrema importância. Então, vamos cuidar das nossas criancinhas para a escola, para a escolinha de futebol, para as atividades físicas. O que for levar as crianças, levem sempre uma garrafinha de água. Se for no mercado, se for dar um passeio em algum lugar, sempre, gente, carregue uma garrafinha de água para poder, deu sede, bebam água. A gente tem uma previsão aí de temperaturas. Hoje, por exemplo, a previsão da máxima chegar a 36 graus aqui na nossa região de Angra dos Reis, né? Então, assim, precisa hidratar. Caso não consiga hidratar, aquele sorinho caseiro também, né? Não sei se é possível, sem prescrição médica, mas... Sim, assim, não seria um caso assim, extremamente necessário nesse caso, porque para chegar até o soro caseiro, a gente tem que lembrar que é uma medicação, né? O soro é uma medicação. Então, realmente, uma desidratação intensa para poder fazer essa reposição. Mas, assim, uma água de coco daria para levar, né? Então, e fora que, principalmente os sucos industrializados, né? A gente tem que lembrar que eles têm muitos aditivos químicos, muito açúcar, muito corante. Então, realmente não é um líquido, vamos dizer assim, um líquido bom para ser usado, né, de forma de hidratação. É isso que eu ia te perguntar. Você falou que não é recomendável o suco, mas, por exemplo, o suco natural, nem ele substitui a água, não? Para substituir, não. A água tem que ser tomada in natura, pura. Isso. Tem que criar esse hábito de beber água. Claro, pode vir ter um suco uma vez ou outra, mas não fazer como forma de substituição. Ah, meu filho não bebe água, ele só bebe suco. Não, ele tem que beber água também. Mesmo suco natural. Mesmo suco natural. Então, ele precisa criar o hábito de beber o suco, a água. E aí, assim, a gente adulto tem que beber o quê? 2 litros, e meio, 2 litros, 3 litros de água, quanto mais, né? Mas tem uma quantidade aí que seria o mínimo, né? Isso, a gente coloca 35 ml por quilo de peso. Né? Então a gente vai pegar o nosso peso e dividir por 35 ml, que seria 0,35, né? E aí a gente tem a quantidade ideal do... Por exemplo, eu estou com 100 quilos, 3 litros e meio? 3 litros e meio seria o ideal para o seu peso. A gente faz essa conta de 35 ml por quilo de peso, que seria o ideal para qualquer pessoa. Legal. Gente, e a gente recomenda isso, né, doutora Ana Patrícia, porque realmente as temperaturas vão estar altas, estarão altas, pelo menos até o fim de semana, e realmente praia desgasta muito, né, quem leva criança na praia, muita água, muita hidratação, né? Sim, e como eu falei, são atividades físicas, então criança que vai para a escolinha de futebol, criança que vai para judô, criança que, né, que vai fazer suas atividades físicas, e normalmente não levam essas garrafinhas d'água. E assim, desgasta, já está quente, vai fazer uma atividade física que requer mais esforço físico, né? Que leva uma desidratação por conta do suor. E às vezes muitas pessoas até, né, isso já vai um pouquinho mais para adulto, tô suando, tô emagrecendo. Não, você está suando, você está perdendo líquido, né? A gente tem que pensar assim, então a gente tem que repor esse líquido, tem que estar sempre bebendo água com a hidratação, então nunca se esqueçam de mandar a garrafinha de água dos seus filhos para onde quer que seja. Uma outra pergunta que eu acho que é pertinente, apesar de não ser o seu tema, né? Mas nesse período se usa muito ar-condicionado. Isso para a criança é prejudicial também, precisa de... tem que botar lá um umidificador, alguma coisa, porque algumas crianças, inclusive, têm problema respiratório em função disso, né? Sim, o ar-condicionado ele resseca um pouquinho mais o ambiente, né? Ele acaba ressecando por conta do mecanismo dele, então assim, seria ideal se pudesse
umidificador no ambiente, ou aquela receitinha lá da nossa mãe, da nossa avó, que é colocar uma bacia de água embaixo do ar-condicionado para poder melhorar um pouquinho e ficar um ambiente um pouco mais úmido. Para a gente finalizar esse tema da desidratação, qual é o parâmetro, qual é o sintoma mais que identifique para a criança estar desidratada, para a mãe já pegar e encaminhar procurar um especialista, um médico nesse caso? Então, o primeiro sinal, ficar de olho, né? Isso, o primeiro sinal de desidratação é a sede. Quando a gente sente sede, a gente já está desidratado. A gente já tem um primeiro sinal de desidratação. Então, até o ideal é a gente beber água mesmo sem sede, porque quando a gente sente sede, a gente já está desidratado. O corpo pedindo água. Isso, é como se realmente o corpo estivesse já necessitando da água. Mas assim, a criança, quando a gente começa a perceber que a criança fica um pouco apática, aquela criança que não está mais ativa, né, que já fica um pouco mais mole, né, já não quer brincar, então essa criança ela já pode ter um sinal de desidratação, né? Então às vezes reclama de uma dor de cabeça, vai pouco ao banheiro, a gente começa a perceber que essa criança não está indo muito ao banheiro, não está fazendo muito xixi, é um sinal de desidratação. E aí, dependendo, né, do caso, se não conseguir realmente fazer essa reidratação em casa, o ideal é que se leve até um posto realmente, se vê que a criança está muito abatida, muito apática, procure um posto de saúde. Não deixa passar muito tempo, né? Ainda mais criança, né? Porque a gente adulto responde, né? A criança, ela tem um tempo de resposta diferente da gente, né? Exatamente, assim, é tudo muito rápido com criança, né? A desidratação ocorre muito rápido e as consequências também ocorrem muito rápido. Então, realmente observar e aí já procurar um posto para poder tentar reverter a situação. Eu sei que não é a sua praia, mas também recomendar isso para os idosos, até que desidratam muito mais fácil do que... Né? Eu, por exemplo, já sou um idosinho, a gente desidrata muito mais rápido do que assim, pessoa mais... Isso, quando tem tanta idade, né? São os extremos, né? A gente costuma dizer que são os extremos. A gente precisa ter cuidado justamente com essas extremidades, tanto com as crianças quanto com os idosos. As crianças, como eu falei, que muitas das vezes os pais não têm o hábito de beber água e acabam não passando esse hábito para as crianças, e os idosos, porque realmente por conta da idade avançada, por conta dos neurônios que já vão se desgastando, enfim, um monte de outras coisas, eles acabam por não sentir sede. Muitas das vezes essa questão da sede do idoso fica prejudicada, então ele acaba não bebendo água porque ele não sente sede. E aí não sente sede, não bebe água, acaba se desidratando. Né? Gente, 10 horas e 9 minutos, é isso, 10 e 9. A gente vai entrar agora no tema que foi, né, que a doutora Ana Patrícia trouxe para essa terça-feira. Antes de entrar, doutora Ana Patrícia, passa aí suas redes sociais, como é que a nossa turma fala contigo. Então, inclusive estou aqui ao vivo no meu Instagram, @NutriAnaPatrícia, tudo junto, @NutriAnaPatrícia, tá lá, eu estou lá, vocês podem me encontrar, podem entrar em contato comigo via direct, ou então pelo meu WhatsApp, que é 021 99215 8208. Então, WhatsApp 99215 8208, DDD 21, Instagram @NutriAnaPatrícia. Show de bola. Nós não estamos ao vivo nas nossas redes sociais, tá, gente? O vídeo com a entrevista a partir da tarde, né? Se não chover, e vai não chover mesmo. Hoje, inclusive, a previsão é não chuva. A gente vai botar no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Vamos entrar no nosso assunto? Vamos. Hoje eu escolhi trazer o tema de seletividade alimentar, tá? E que foi um assunto bem pertinente, pelo menos na minha prática clínica durante esse último mês. Então achei legal trazer, né, para poder esclarecer algumas dúvidas para alguns pais, né? Que muitas das vezes vêm desesperados que, meu filho está muito seletivo, o que eu faço? E aí a gente procura saber, procura entender, né, os motivos, e a gente primeiro tem que entender o que é a seletividade alimentar, né? A seletividade alimentar, ela ocorre quando realmente a criança ela passa a selecionar algum tipo de alimento, algum determinado alimento. Então, assim, seleciona cor, seleciona textura, seleciona
consistência. Então acaba selecionando um certo tipo de alimentos, né? E aí normalmente em torno de 20 alimentos, 15 a 20 alimentos ali que a criança realmente seleciona e exclui todos os outros tipos alimentares. E com isso, acaba reduzindo a variedade alimentar dessa criança. Então, uma criança que não come uma grande variedade de alimentos, se reduz a um certo grupo alimentar, muitas das vezes, só come o carboidrato, ele só come o arroz, só come o macarrão, só come a batata, só come aquele grupo, né, alimentar e exclui todos os outros. E normalmente a seletividade alimentar, ela está relacionada assim com as frutas, legumes e verduras. Normalmente é a tendência das crianças excluírem esse grupo alimentar de frutas, legumes e verduras. A seletividade alimentar acontece mais ou menos entre 1 ano e meio, 2 anos, é quando ela começa a aparecer. Que é quando a criança começa a ter outras, vamos dizer assim, outras atividades. Então começa a andar, começa a correr, começa a aprender a falar o não, né? A criança começa a ter essa autonomia de falar o não, então ela tem esse poder. E aí com 2 anos a gente orienta que já pode ser introduzida os doces, né? Os açúcares. Então quando começa essa introdução de doces, de balas, né? De biscoitos recheados, isso tudo, se não for uma inserção na dieta da criança de forma equilibrada, acaba contribuindo para essa seleção. Porque é claro que a criança vai preferir comer o biscoito recheado do que comer uma fruta que ele estava acostumada no lanchinho da tarde, né? Ele fazia o lanchinho da tarde lá com pão, queijo e uma frutinha, e agora ele está comendo um biscoito recheado, ele não vai querer a fruta, já não vai mais ser apetitosa para ele. Uma criança estava fazendo uso, por exemplo, de iogurte natural e batido com fruta, e de repente você acaba dando algum outro iogurte que já tem essa preparação da polpa de fruta, que ele tem riquíssimo em açúcar e corante, o paladar muda, a criança vai começar a preferir aquele outro tipo de industrializado. Então, justamente nessa fase é que começa mais essa seletividade alimentar. E aí os pais precisam ficar atentos, porque isso não é uma fase. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, isso aí é uma fase, deixa, daqui a pouco vai passar. E não é uma fase. Né? Então, assim, identificou que o filho está começando a ficar seletivo, procura um profissional. Pra gente... Isso que eu ia te perguntar, então procura um profissional, porque no YouTube eu vi isso, eu vi isso, minha amiga falou isso, minha mãe fazia isso. Isso é um tiro no escuro. Sim, né? Sim. O da minha mãe fazia isso, muitas das vezes que as pessoas sempre têm um primeiro passo a fazer é esconder. Né? Então assim, eu bato o legume, a verdura, tudo junto no feijão, ele come que é uma beleza. Né? Então não, esse passo de esconder não é o ideal. Porque a criança precisa, o que eu sempre falo aqui, a criança precisa saber o que ela está comendo. Isso que eu ia falar. Se eu escondo, né? Se o pai e a mãe escondem, quando ela descobre, ela passa a rejeitar aquilo, talvez isso, né? Sim. Não sei se é o consciente dela fala, poxa, meu pai e minha mãe estavam me enganando com esse tipo de coisa, então eu não vou comer. Não vou comer isso, então assim, o que ele estava comendo, ele passa a não comer. Porque ele acha que tem alguma coisa escondida ali. Então, assim, pode contribuir mais ainda para a seletividade alimentar. E fora que a criança precisa saber o que ela está comendo, né? É o que eu sempre falo. A criança precisa saber que ela não gosta da cenoura crua, mas que ela gosta do bolo de cenoura. Né? Que aquilo ali é um bolo de cenoura e a gente vai fazendo essa transição até que ela coma a cenoura crua, né? Que ela coma a verdura de uma forma mais in natura. Mas ela precisa, os pais normalmente vêm com esse, lógico, é desesperador, o filho não come nada, o filho não está aceitando nada, de repente, né, era uma criança que aceitava tudo e de repente não está aceitando nada. E aí os pais, numa estratégia de desespero, e aí justamente nesse tiro no escuro de não saber o que fazer, acaba fazendo qualquer coisa. E aí vai fazendo estratégias, às vezes erradas, né, e muitas das vezes cedendo. Porque, meu filho não come, ele não vai comer o prato de arroz e feijão porque ele não gosta do arroz e feijão, mas ele só quer comer aquele macarrão instantâneo. Então eu vou dar o macarrão instantâneo para ele, porque pelo menos ele está comendo.
É melhor comer alguma coisa do que não do comer que não nada. comer nada. Mas se vai comer errado, talvez não seja melhor, né? Então assim... Essa avaliação precisa ser bem feita. Exatamente isso. A gente tem que colocar na balança e tentar entender mais ou menos o que pode ser melhor, né, para a gente fazer isso. Então, identificou os primeiros sinais de seletividade alimentar, procura um profissional, porque aí esse profissional ele vai poder falar um pouquinho se realmente é uma fase, né? A gente vai montar as estratégias corretas, a gente vai mostrar para os pais o que pode ser feito, como fazer essa avaliação de seletividade alimentar, porque eu mesma peguei um caso que a mãe estava reclamando de seletividade alimentar, que o filho comia feijão, sempre comeu muito feijão, e ele acabou de fazer 2 anos, e ele sempre comeu feijão, e aí de um dia para o outro ele parou de comer feijão, ele não queria comer feijão, ele botava feijão no prato, ele cuspia, ele chorava, ele falava que não queria, e aí a mãe foi procurar, né, veio me procurar relatando, né, esse questionamento. E aí, quando ela foi perguntar na creche, né, sobre a aceitação da criança, poxa, mas a criança está aceitando porque em casa ela não está. E aí a creche veio e falou que estava batendo no liquidificador. A gente realmente está batendo feijão no liquidificador porque as crianças não estão aceitando. Então a seletividade não era uma coisa que estava partindo da criança. Era a creche no qual ele passava a maior parte do tempo que estava fazendo com que ele ficasse seletivo. Então a gente tem que perceber essas coisas, né? Então a gente vai, quando chega no profissional, a gente vai fazer o levantamento, a gente vai olhar, vai perceber o que está acontecendo, o que não está, como está sendo feita, né, essa direção da alimentação, para então a gente encontrar um ponto, né, que esteja acontecendo essa seletividade e começar a trabalhar. Então a partir daí a gente vai trabalhar, ele está seletivo quanto à textura, ele não está aceitando certo tipo de textura. Então, mas se ele não está aceitando uma textura de purê, por exemplo, se ele está aceitando o alimento cozido, o alimento ralado, não tem problema, né? Ele está numa consistência, ele pode ter essa seletividade, a gente vai trabalhando isso aos poucos se também for necessário. Se não for necessário, a gente não precisa trabalhar numa consistência. Agora, isso vai ficar muito mais preocupante quando realmente ele começar a excluir certos tipos de grupos alimentares, né? Como eu conheço de crianças que só comem macarrão instantâneo. No almoço ele só quer o arroz com a batata palha, ele não come mais nada, só come arroz e batata palha. Se botar alguma coisinha diferente, a criança já reclama, já chora, já isso, já aquilo. E aí muitas das vezes os pais vão adiando essa procura por profissionais, e aí vai chegar lá com 7, às vezes 8 anos, que fica uma coisa socialmente, né, porque já fica insustentável, porque você não consegue, às vezes, um almoço de família, porque a criança só come determinado tipo de alimento. Verdade. Você não consegue levar a criança numa festa, num aniversário de um amiguinho, porque a criança não vai comer nada, e aí você vai ficar preocupado com o que a criança vai comer, né? A criança fica aquela criança chata que ninguém quer levar para sair. Então, assim, a tia já não pega mais o sobrinho para sair, porque é uma criança chata, vai chegar na rua, não quer comer nada. Então, essas coisas já vai ficando socialmente um pouco mais não aceitas, e aí lá com 7, 8 anos é que vão procurar, muitas das vezes, o profissional, que o problema estava ocorrendo, às vezes, desde os 3 anos de idade. Poderia ter sido redirecionado, né? Muito. Redirecionado para isso. Se você quiser mandar um alô para a sua turma do Instagram aí. E mandar um beijo aqui pro pessoal que está me assistindo. Gente, quem quiser assistir a nossa entrevista no Instagram, Nutri... Ana Patrícia. Nutri Ana Patrícia, não Isso. tem um underline não, Não direto. tem um underline não, é Nutri direto. Ana Patrícia. Isso, deixa eu só ver aqui a Débora Jerônimo, Abraço para esse pessoal aí. a viu, gente? Vivian, a Mônica do Vale, o Thiago, o Diego e a Clara. Beijo, pessoal. Gente, são 10 horas e 20 minutos, como toda terça-feira, toda segunda terça, excepcionalmente nesse mês de setembro, nós estamos nessa terceira terça-feira, né, do mês, a gente não pode estar aqui na segunda terça-feira, estamos recebendo a nossa nutricionista nutri-infantil, né? Sim. É a sua especialidade, né? Nutri-infantil, doutora Ana Patrícia.
você está falando sobre a seletividade dos alimentos. Existe um percentual de crianças a cada 10, 2, 3, 5, 20? Esses números não são... Não, né? Não sei mas dizer... é uma quantidade considerável. Sim, eu não sei te dizer especificamente quando as crianças são seletivas. Mas assim, eu posso te dizer que na grande maioria, assim, em torno de 99% dos autistas, né, das crianças autistas, elas são seletivas. Né? E assim, os autistas, eles são seletivos para basicamente tudo. Naturalmente. Né? Naturalmente, porque eles são realmente muito sensíveis. Então, para a comida também. E aí é uma coisa que a gente também precisa ficar atentos. E essa seletividade, ela causa, por exemplo, que você deixa de determinados nutrientes não está sendo inserido no organismo da criança. A mãe precisa ter essas reposições, né? Sim. A gente pode ter déficit de crescimento, déficit de desenvolvimento, né, por conta dessas deficiências de nutrientes que precisam. As crianças estão em desenvolvimento, né? As crianças estão ali crescendo, então assim, elas precisam dos nutrientes necessários para que esse crescimento, esse desenvolvimento ocorra de uma forma adequada e saudável. Então a gente pode ter algum prejuízo, e aí pode ser tanto físico quanto cognitivo, né, com a deficiência de certos tipos de nutrientes. Então a gente precisa, justamente por isso que ao menor sinal de seletividade alimentar, procure um profissional para a gente poder avaliar como é que está sendo feita essa ingestão, se vai precisar suplementar com algum tipo de vitamina, com algum tipo de mineral, enquanto a gente não consegue suprir tudo pela dieta, né? Então, excluiu totalmente o grupo ali dos legumes e das verduras. Então, a gente precisa suplementar com alguns tipos de vitaminas, com alguns tipos de minerais, para poder tentar suprir as necessidades dessa criança. E aí, aos poucos, a gente vai tentando, né, inserir uma gama de alimentos, né, novos alimentos, de frutas e legumes nessa dieta, para poder tentar ir diminuindo também essa suplementação. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico, precisa fazer esse mapeamento para saber se a criança precisa e quais são a quantidade que precisa ser, porque às vezes a quantidade para uma pessoa que está numa dieta e não está conseguindo atingir é mas para a necessidade de uma criança que não está consumindo nada, a quantidade pode vir a ser outra. Então a gente precisa realmente modular tudo isso, né, para poder fazer com que a criança não fique prejudicada nesse sentido, nutricionalmente. Então, uma pergunta. Nós temos claro, isso não tem como a gente omitir, nós temos diferentes classes sociais no nosso país e na nossa região. As pessoas que não têm condições, por exemplo, né, qual seria assim, o que a criança, dentro de uma dieta básica, para que ela não tenha problema de nutrientes? O que é o arroz, o feijão e um legume? Qual seria assim, a sugestão para quem não tem condições de fazer uma dieta equilibrada, de comprar legumes e tal? Bem que legumes hoje é a coisa mais barata que a gente está tendo são os legumes, então até seria o ideal para isso, né? Mas ela precisa de um equilíbrio, né? A criança precisa, a partir dos 2, 3 anos talvez, é isso? Sim, a partir da introdução alimentar. De 6 meses a gente já coloca como um prato completo para a criança. O que a gente sempre fala é um alimento do grupo dos cereais, que aí pode ser o arroz, pode ser o macarrão. Nesse grupo, né, dos cereais, carboidratos, pode entrar a batata, pode entrar o aipim. Uma pergunta, no grupo dos cereais você falou em macarrão, por exemplo, ou arroz. Os integrais para as crianças seriam positivo, negativo ou é indiferente? Porque às vezes o pai e a mãe, eu preciso comer arroz integral, macarrão integral, aquela questão do peso e tal. Para a criança é indiferente. No caso do integral, vai da rotina da família, né? Se a família faz o uso do integral, tudo bem. Se não faz, também tudo bem. Não tem importância. Não faz diferença. Não faz diferença. Para tirar essas dúvidas. A única coisa que faz diferença seria o desnatado, ou os produtos diets e lights. Que aí esses produtos não são indicados para criança. Né? Então, assim, se no caso faz... Mas na dieta básica aí né? Porque o arroz, macarrão... No arroz, aí
veria no grupo dos cereais, que seria o arroz, o macarrão, poderia entrar ali a batata, a mandioca, o aipim, o inhame, entrar também milho, então a polenta, né, o próprio milho cozido entra, né, nesse grupo aqui dos cereais e carboidratos. Depois o grupo das leguminosas, que aí viria o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, né, também, então assim, entra nesse grupo das leguminosas, e aí qualquer tipo de feijão, pode ser o feijão mulatinho, pode ser o feijão preto, pode ser feijão branco, pode ser o feijão também de preferência da família. E aí a gente pode ou colocar um grupo de legumes e um grupo de verduras, então no grupo dos legumes entra a cenoura, entra o brócolis, entra a couve-flor, entra a abobrinha, entra a berinjela, né? Então pepino, e um grupo das verduras, que aí vem alface, vem agrião, vem chicória. Então assim, a gente pode ou colocar a couve também, essencial, né? a couve também. Então a gente pode colocar um de cada grupo, né? Que aí ficaria, já teria 4, ou colocar apenas um desses 2 grupos, que também já seria pelo menos ali para a criança ter uma fonte de vitaminas e minerais. E um grupo das carnes, né? Que aí seria as carnes de uma forma geral, carne de porco, carne de frango, peixe, ovo, ou a carne vermelha, carne de boi. Então esse seria um prato ideal, né? Um arroz, um feijão, e a gente botaria um legume, uma verdura e um pedaço de carne. No caso aí do feijão, você falou do feijão, as próprias ervilhas, eles podem ser batidos no liquidificador ou eles perdem proteínas ou algum nutriente quando bate, não, né? Não. O ideal é realmente dar, até mesmo para a criança, quando começa a introdução alimentar, a gente não bate nada. Isso. Né? A gente não bate nada no liquidificador. E quando a gente bate no liquidificador, a gente acaba triturando ali aquela casca, ela tem fibras. Então, quando a gente tritura no liquidificador, aquelas fibras elas vão se perdendo, né? Elas já vão sendo trituradas e aí elas se perdem no alimento. Então, quando a gente come, a gente não consome tanta fibra assim, diferente de quando a gente consome ali o caroço inteiro junto com a casca, com tudo, que a gente consegue fazer o uso, o benefício que essas fibras dão pra gente no nosso organismo. Porque a tendência é a criança querer o pastoso, né? Porque é fácil de você degustar comer, né? Isso, aí entra num caso que pode ter um prejuízo muito maior em questão de fala, né? Porque assim, eu já peguei crianças de 7 anos que não falavam, porque a introdução alimentar foi feita de forma errônea, né? Porque foi realmente feita nessa forma liquidificada, e aí a criança não mastigava. Bebia comida, né? Ela bebia, aspas, né? Exatamente. Então assim, comida, não faz esse processo de mastigação. E aí quando passou a consistências maiores, né, ela até comia comida, mas as carnes ela não comia, porque a carne é mais difícil dela ficar mastigando. Então assim, era uma criança preguiçosa, né, que não fazia essa mastigação e não falava. Com 7 anos a criança não falava, ela tinha, vamos dizer assim, uma boca mole, né, porque ela não teve esse processo aqui do fortalecimento dos músculos da face de uma forma correta, feita na introdução alimentar. Então, assim, em nenhum momento a gente indica a liquidificação, passar na peneira, nada disso para as crianças. Tudo é na consistência certa para... Do jeito que o produto vem, né? Do alimento. Isso, a gente vai ajustando a consistência de acordo com a idade. Muitas das vezes os pais ficam com medo, meu filho ainda não tem dente, né? Tá com 6 meses, mas ainda não tem dente. Não tem problema. A gente vai ajustar a consistência adequada, né, para a idade dele, para os 6 meses, mas a própria gengiva ela já é dura, né? A própria gengiva é como se os dentes estivessem lá dentro. Então assim, ela é bem dura, ela já está preparada para fazer realmente esse processo de mastigação, para já começar a trabalhar a língua também, né? Porque esse movimento que a gente tem de jogar o alimento para um lado, para o outro, isso é feito ao longo do nosso desenvolvimento, porque a criança está acostumada a tanto mamar no peito como na mamadeira, a língua ela faz um certo tipo de movimento, que é empurrar esse leite para dentro.
E aí, com o processo de mastigação, da introdução alimentar, esse bolo alimentar ele vai sendo jogado de um lado para o outro. Então, a própria língua também vai sendo trabalhada, a musculatura, né? Tudo isso dentro da consistência ideal. Se a gente respeitar a natureza, isso é um atributo da natureza, ninguém teria problema de saúde, né, doutora? Mas, infelizmente, a gente tenta burlar o nosso processo natural, né? Infelizmente acontece com muita frequência isso, né? E aí são as doenças que vêm, que a gente não sabe. Por exemplo, do menino, né, do seu paciente, que você identificou que tinha problema de mastigação, né, não falava porque não comeu não mastigou quando não comeu, que não mastigou, ou não fez a mastigação adequada para desenvolver os movimentos, os músculos, né? Coisa simples. E pai e mãe talvez nem tenham noção disso. Acho que a grande maioria, eu particularmente nem tinha noção disso. Sinceramente, você falou agora, eu fiquei assim, Mas são coisas assim, e coisas que as pessoas acham que nunca vai acontecer comigo. Sim, né? Eu vou fazer desse jeito porque comigo, porque comigo não vai acontecer. E acontece. A gente, sim, claro. O meu marido ele é matemático, a gente sempre fala assim, um em cada 1 milhão. Ele, mas aí qual é o número que tá? Vai que tá lá no 999 mil. Às vezes você é esse né? 1 milhão. Então, assim, eu não sei qual, a estatística tá aí. Então, assim, a gente não vai, não pode acontecer. Pode acontecer como pode não acontecer, mas aí, vamos arriscar? Né? Então, vamos tentar fazer o certo, porque a gente sabe que fazendo o certo, a chance de dar errado é bem menor. E aí entra de novo, né, doutora Ana Patrícia, a importância de se procurar um profissional. A gente bate muito nessa tecla, porque hoje, de novo, a gente tem os doutores Google, os doutores YouTube, o minha mãe fazia, o meu pai fazia, ou eu era assim, né? Fui criado assim, mas a gente precisa ter os profissionais orientados para evitar doenças no futuro, não doenças, mas problemas no futuro, né? Exatamente, assim. E o que a gente fala é que é muita informação, né? A gente entra no... Claro que os Instagrams de todos os profissionais, como o meu Instagram profissional, é um Instagram informativo, sim, para você chegar, você ter uma informação, mas também para você chegar, olhar, se identificar e falar, opa, aquela pessoa ali sou eu. Essa pessoa que está passando por esse problema, por essa dificuldade alimentar, por essa seletividade, aí eu vou começar a introdução alimentar, não sei por onde começar. Tem umas informaçõezinhas ou outra ali para você se identificar com aquela pessoa, porque é para você que eu estou falando. Para justamente essas pessoas que vão começar a introdução alimentar, para as pessoas que estão tendo dificuldade com a alimentação do seu filho, que eu estou falando. Então você vai se identificar, vai ter alguns posts ali que você vai conseguir absorver alguma coisa, mas é sempre importante a gente ir mais a fundo, porque não existe uma fórmula mágica, né? Às vezes uma estratégia que eu uso para um paciente não é a mesma estratégia que vai funcionar para outro paciente. Ainda mais crianças, né? São crianças que às vezes funcionam de uma forma mais visual e tem outras crianças que funcionam de outra forma. Então, assim, a gente tem que adaptar realmente cada criança, uma criança, cada caso, é um caso, cada família é uma família. Então, a família vão ter certos tipos de hábitos alimentares, outras vão ter outros. E assim a gente vai realmente se ajustando para poder entender ali o que vai acontecer e as estratégias serem utilizadas. E voltando um pouquinho sobre a seletividade alimentar, é importante falar que esse trabalho ele é feito de uma forma, muitas das vezes, lenta e gradual. Principalmente quando se pega uma seletividade muito avançada. Como eu falei, chega crianças lá, às vezes, com 7, 8 anos, que tem seletividade desde os 3, e aí, às vezes, a gente porque a gente vai praticamente reintroduzir toda a alimentação dessa criança. A gente vai fazer toda a reintrodução e de uma forma que agora ela está seletiva. Assim, agora ela tem os gostos dela, tem os sabores dela, tem as preferências dela. Então, assim, ela já está presa naquilo que ela gosta. Muitas das vezes não está aberta, a experimentar novos alimentos, novas coisas. É mais difícil modificar. É mais difícil modificar. Então a gente vai fazendo, normalmente eu começo trabalhando com o mesmo grupo alimentar que ela gosta. Então vamos supor que essa criança que só come
o arroz e a batata palha no almoço. Então a gente vai tentar trocar essa batata palha industrializada e tentar fazer uma batata palha em casa. Porque aí a gente já começa a fazer uma forma mais natural. E aí talvez um dia a gente vai tentar mesclar ao invés da batata o aipim. Né? Porque aí já é um outro grupo alimentar que a gente começa a introduzir. Então além da batata, ela está comendo a batata e está comendo o aipim. E aí a gente vai modificando aos poucos para que a gente consiga ter mais o arroz. Ela está aceitando arroz, então vamos tentar colocar couve-flor junto com o arroz, porque o couve-flor também tem mais ou menos a mesma textura, tem a mesma cor, então fica ali junto, a gente já começa a tentar introduzir tanto o arroz quanto a couve-flor para essa criança. Então assim, a gente vai reintroduzindo e muitas das vezes a gente consegue um avanço, avançou, e aí de repente chega num certo nível, a criança ou retrocede, ou não quer mais avançar, né? Ou fica mais resistente, fica com medo. Então, assim, tudo isso é uma forma lenta e gradual. Não adianta os pais chegarem, né, no atendimento, o meu problema é esse, e quer que seja resolvido em uma semana. O processo de paciência de pai e mãe, né? Paciência de pai e mãe. Eu só queria fazer uma colocação sobre você falou sobre o seu Instagram, porque você ali não vai dar o tratamento para a criança, mas você vai identificar alguns problemas que a mãe às vezes não percebeu no filho ao olhar aquele post que fala daquele problema, fala, mas meu filho observei isso no meu filho, né? Então desperta, né? Desperta na mãe ou no pai, né? De quem estiver assistindo ali, ou no avô, porque às vezes os avós também percebem que coisa que pai e mãe não percebem, né? Então assim, é bacana isso, né? Você não vai resolver o problema ali no Instagram. O Instagram não é para isso, inclusive, né? É para você trazer a sua experiência informando a quem acessa o seu Instagram de determinadas situações que ocorrem com as crianças. Exatamente o que eu falei, assim, a pessoa vai se identificar, primeiro ela vai ter essa identificação. E é importante isso também que você falou sobre, muitas das vezes a gente não sabe nem que esse problema está existindo com a gente, né? Porque pra gente é normal, né? Às vezes, muitas das vezes, isso é, como eu falei no início quando a gente começou, a seletividade alimentar não é uma fase. Né? Começou, não quer isso aqui, isso é uma fase, vai passar. Isso é uma fase, vai passar. Então, muitas das vezes a gente não acha que aquilo seja realmente um problema, né? Então, muitas das vezes os pais usam o artifício de colocar a tela para as crianças. Né? Então, assim, meu filho, ele come tudo, mas tem que ser na frente da televisão. Eu já ouvi casos também de, meu filho come muito bem, é ótimo. Na hora do almoço, ele já pega a mesinha dele e coloca lá na frente da televisão para comer. E aí ele come tudo. Ele come tudo, nem vê o que está no prato, ele vai comendo. Não, isso também é uma forma errada. Eu sei que num desespero, exatamente o que a gente está sempre falando, num desespero, numa forma de fazer a criança comer, a gente vai tentar de todos os artifícios. E se tirar a televisão, será que vai comer? Come. Você tirou a televisão, ele come aqueles alimentos? Você entendeu? Sim. Porque a criança associou o seguinte, eu vou assistir a televisão, eu como, independente do que está no prato. Quando ele não vai prestar atenção na televisão, ele vai prestar atenção no que está no prato. Exatamente, exatamente isso que pode acontece. Acontecer, né? Que no desespero, ele aceitou comer pela televisão. Porque ele está olhando lá, bota o desenho que ele vê, eu vou dando, ele não está nem vendo o que ele está comendo. Exatamente isso aí, não está nem vendo o que ele está comendo. Mas se você tirar a tela, ele vai prestar atenção, vai começar a ver o que ele está comendo e vai começar a falar, não, isso eu não quero. Não, isso não. Isso eu não gosto. Isso. Então, assim, é uma forma que as pessoas acham que muitas das vezes está fazendo certo, mas não está. E às vezes num post, numa identificação, às vezes agora, falando, alguém vai falar assim, peraí, eu faço isso. Mas pra mim eu estava fazendo o certo. E na verdade... Porque pelo menos ele está comendo. Porque né? pelo menos ele está comendo, mas isso não é o correto. Então a gente tem essas formas que muitas das vezes a gente acha que não é um problema nosso, né? Não, isso aí não é problema meu, não tem nada a ver comigo, mas sim, é um problema seu também, tem a ver com você precisa também de um profissional para ser procurado. Gente, 10 horas e 40 minutos, temos mais temas, doutora Ana Patrícia, deixa eu te falar alguma coisa. Não, acho que por hoje... Pode mandar um alô para sua turma. Tô vendo aqui a Danúbia, Nutri dos meus sonhos. E dá um beijo para as minhas meninas, para a Laurinha e para a Lívia, que estão morrendo de saudade. Tá joia. E aí? Acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da informação. Se tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar. Estou sempre aberta, né? Esclarecer as dúvidas.
Então lá no meu Instagram, @NutriAnaPatrícia, ou pelo WhatsApp 021 99215 8208. O que precisar, estou à disposição de vocês. E agradecendo sempre a esse espaço, a recepção. É sempre um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos. Você traz para a gente esclarecimentos assim, bem pertinentes, né? Não é, eu falo muito isso porque você falou uma coisa, por exemplo, que eu já não sabia. Então, assim como eu, os nossos ouvintes, a nossa audiência também recebe. Para quem não acompanhou, doutora Ana Patrícia, a sua entrevista, ou chegou aí, né? Trabalhou ocupado com o almoço, pegou pela metade. Já na parte da tarde, isso vai estar disponível no nosso Facebook, que é o facebook.com/AJ do Sol, e também no nosso canal no YouTube. É só colocar lá a mesa redonda com a Écio Ribeiro, né, que é o nosso diretor, e aí vai estar a entrevista lá para a gente ver, né, e ouvir. O bom fica gravado, né? É bom que pode ver quando quiser, o tempo que tiver, pode ver aos pouquinhos. É ótimo. Esse né, é um das benesses da internet. Eu sempre falo isso. Sabendo aproveitar as benesses da internet, a gente é feliz. Com certeza. A gente tem que fazer a seleção do que é bom e do que não é bom. Tem que filtrar. Naturalmente, eu não preciso dizer para a Ana Patrícia isso. Né? Eu, pelo menos, sou favorável a isso. Eu acho que a gente que tem que fazer esse filtro, dentro do bom senso, dentro daquilo que a gente entende que é o correto para a nossa vida. Né? Nada de proibir. Exatamente. Ana Patrícia, obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Estamos juntos na próxima semana. A gente não sabe se é a próxima segunda-feira. Próxima segunda, terça-feira, né? Acho eu que vai ser. Você sabe a data? Não, né? E não sei. Não sabe não, né? Nem eu. É outubro, né? É dia 12, eu sei que 12 é aqui. Eu não estou aqui dia 19, dia 3 talvez, e dia 19. Eu acho, mas eu acho que estaremos juntos, né? Estaremos sim. Então tá bom. Gente, obrigado, bati um papo gostoso com a nutricionista, a doutora Ana Patrícia, que volta na próxima segunda, terça-feira de outubro. Papo Nutritivo. Dicas de uma alimentação saudável com a nutricionista Ana Patrícia.